E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo. Tão misericordioso é o Senhor, Ele não deixou eles ali tremendo, não é? Petrificados, falou-lhes logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. As mesmas palavras do capítulo de número 8. Mas em Marcos, capítulo de número 6, versículo 48, Marcos narra esse incidente e ele nos diz algo muito interessante. Lá no capítulo 6, 48, Marcos nos diz que o Senhor estava indo em direção dos discípulos, mas Ele fez com que se Ele passasse pelos discípulos. É como se Ele estivesse vindo daquele monte em direção a este púlpito, aqui está o barco, mas Ele viesse num sentido oblíquo, na direção do púlpito, mas como que passando. Ele de propósito fez com que os discípulos percebessem que Ele estava aqui passando do barco, que Ele não iria parar aí. Não é interessante? Não é curioso? Ele vê os discípulos em desespero, eles estão no meio de uma tormenta, e o Senhor, em direção a eles, faz como que se fosse passar por eles, indo em uma outra direção. Isso é muito importante. Ele moveu-se como se ele fosse passar adiante e não parar. Isso levou os discípulos, então, observe, a clamarem antes que Jesus respondesse e fizesse alguma coisa. Foi por isso, meus amigos, foi por isso que Ele deu a entender que Ele passaria do barco e não pararia, para que os discípulos clamassem, para que Ele pudesse auxiliar. Há uma lição aqui para nós, se nós estamos buscando a Deus. Isso é necessário para nós também. Querido amigo, você não irá a lugar algum em tua busca espiritual sem que você fale com Deus, sem que você se dirija ao Senhor Jesus Cristo. Você começou a ser convencido sobre a verdade do Evangelho, de Deus, de tua necessidade, da necessidade de perdão, do vazio da vida sem Deus, do engano de ser meramente religioso. Teu interesse espiritual é desperto de repente, e você começa então a fazer o quê? Buscar uma igreja, tornar-se uma melhor pessoa, deixar certas coisas, copiar a linguagem cristã, fazer-se um cristão por tua própria vontade. Você se integra com uma igreja, daqui a pouco você tem um dom de cantar, canta no coral, você está se envolvendo, você está sendo sincero, você está entrando no cristianismo, copiando o que deve ser copiado, imitando as pessoas, buscando saber o que eu posso fazer, como eu posso me envolver, mas você ainda não clamou a Cristo, você não se dirigiu a Ele. E esse é o caso de muitas pessoas. Foi o meu caso no passado, nascendo num contexto evangélico, assimilando a religião, sendo institucionalizado na igreja, fazendo parte, até um dia que eu percebi, eu nunca me dirigi ao Senhor em arrependimento, eu nunca vim a Ele como um pecador. E nós não iremos a lugar nenhum em nosso esforço de nos aproximarmos de Deus se você não falar com o Senhor, se você não se dirigir a Ele, se você não dirigir a tua alma em oração, em clamor ao Senhor. Você não irá a lugar algum se você se recusar a clamar a Cristo pessoalmente, por misericórdia, por salvação, por perdão. Não é suficiente tornar-se um cristão nominal, não é suficiente fazer as melhores coisas na igreja. Você precisa vir à pessoa do Salvador e clamar a Ele. Ele estava ensinando os discípulos sobre a necessidade de vir a Ele e de confiar nele e dirigir-se pessoalmente a Ele. Bem, querido amigo, você não possui uma vida cristã sem Cristo, porque cristianismo é Cristo, é ter um relacionamento real, pessoal com Ele. Você não possui uma vida cristã apenas com um batismo, um certificado de batismo, um currículo religioso, tantos anos na igreja. Não é possível. É melhor que você comece nesta hora a orar ao Senhor e a se dirigir a Ele de uma maneira pessoal, a deixar aquele tipo de oração litúrgica de lado e pessoalmente, crendo nele, dirigir a tua necessidade, o teu coração, o teu estado ao Senhor e dizer: ó Senhor, ajuda-me, me ajuda, Senhor, a te buscar. Eu desejo ser sério em te buscar. Eu desejo vir ao Senhor. Eu venho às vezes, mas eu volto para trás. Eu creio, eu descreio, eu creio. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Eu estou tateando como que pelo escuro em direção a Ti. Me ajuda a encontrar essa luz na Tua palavra, no Teu Evangelho. Eu quero conhecer o caminho de salvação. Você precisa começar a orar a Ele e deixar de lado as liturgias, de copiar ideias religiosas, de imitar pessoas, de imaginar que você pode de alguma maneira se projetar para dentro do céu por meio de religião e começar a falar com Ele pessoalmente, como um pecador que vem ao Salvador. Você não poderá entrar no céu sem se dirigir à pessoa do Senhor Jesus Cristo.
E essa talvez seja a coisa mais importante que eu tenho a dizer nesta noite. Você deve começar a pedir a Ele por ajuda para abrir a tua mente e te mostrar a mensagem do Evangelho e te fazer sentir se você não está sentindo nada. Se você entende, mas não sente, você deve pedir estas coisas.